olá irmã que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família, com sua unidade, seu trabalho? Espero que sim. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Éter, do capítulo 6 até o capítulo 11. E o que nós podemos aprender? No capítulo 6, Moroni ele volta ao relato de Jared e seu irmão, que ele estava com as pedras que foram preparadas pelo Senhor. O irmão de Jared desceu lá daquele monte alto e trouxe essas pedras, porque elas foram tocadas pelo Senhor, lembra? Para que elas fossem usadas durante a travessia, de que eles iam fazer lá do outro continente até aqui, a terra da promissão, para que sempre que houvesse necessidade eles usassem aquelas pedras, para que eles não ficassem na total escuridão. E eles pegaram tudo que eles haviam armazenado, os animais de cada espécie, os grãos e as sementes e o alimento para eles poderem sobreviver, porque ia ser grande a viagem até eles chegarem aqui. E aí eles vieram à terra da promissão. E vamos ver o que aconteceu com eles, no versículo 7. E aconteceu que quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona. Quer dizer, eles estavam lá na situação, mas os barcos, por terem sido construídos à maneira e inspiração do Senhor e ajustados como a arca de Noé, eles conseguiram fazer essa grande travessia e não tinha nada que pudesse destruir esses barcos para que eles pudessem chegar aqui tranquilamente. E fala, né, como fala, ajustados como a arca de Noé, é só que interessante, que inspiração. E aí, no versículo 9, e cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. Quer dizer, nesse período, o que eles ficaram fazendo, e quando eles se viam numa situação principalmente adversa, eles clamavam, quer dizer, eles oravam e eles também cantavam hinos ao Senhor. E assim que nós devemos ser, a gente deve orar e cantar com o coração, não somente ficar falando por falar. Eu sei, às vezes a gente, quando fica um bom tempo na igreja, a gente começa a aprender os hinos de cor e a gente fica com a tendência de cantar mecanicamente, mas a gente deve sempre prestar atenção na letra, porque o hino também é uma forma de oração ao Senhor. E aí o vento os direcionou e nada lhe fez mal, nem as baleias, nem as tempestades. E aí eles ficaram por 344 dias navegando. A gente já imaginou quanto tempo dá isso? Praticamente um ano lá sobre as águas, já que naquela época não tinham os recursos que se tem agora. Mesmo assim, quanto tempo duraria uma viagem lá do continente asiático até aqui as Américas? É muita coisa, não é? Agora imagine sem os recursos que agora são possíveis. Então imagine ficar um ano, pode-se dizer que 344 dias é como se fosse, se não estiver enganado, desde 1º de janeiro até mais ou menos 15 de dezembro. Mais ou menos isso, para se ter uma ideia do quanto que eles ficaram lá, em cima da água. Mas eles chegaram aqui, na terra da promissão. E vamos ver o versículo 12 agora. E desembarcaram nas costas da terra prometida, e quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. Mais uma vez, o que aconteceu? Eles vieram aqui para a terra da promissão. Assim que eles chegaram, o que eles foram fazer? Eles foram orar, foram clamar, eles se emocionaram, eles choraram, movidos pelo Espírito, e se emocionaram e agradeceram ao Senhor
por tudo que eles haviam conseguido, terem construído os barcos, terem conseguido as pedras que iluminavam e também por eles terem navegado tanto tempo, terem sobrevivido às ondas, às tempestades, às baleias e terem chegado até aqui a terra da promissão, são e salvos. E logo que chegaram, eles começaram a trabalhar e a cultivar o solo, e eles cresceram bastante. Agora o versículo 17. E foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor, e foram também ensinados do alto, que significa que eles foram ensinados a andar reto perante Deus, ou seja, a ser obediente aos mandamentos do nosso Pai Celestial. Sim, que nós também, claro, devemos seguir o exemplo. E Jared, seu irmão, começaram a envelhecer, e o povo já estava ficando numeroso, porque lembra, além deles vieram suas famílias e também alguns de seus amigos, e com suas famílias, filhos e mais filhas, e eles chegaram aqui, foram crescendo, se tornaram muito numerosos, e aí queriam que tivessem um rei. E aí eles foram, porque esse era o desejo deles, porque Jared e seu irmão perguntaram o que eles queriam o povo antes que eles morressem, e o desejo deles era isso, que eles tivessem um rei. E vamos ver que isso não dá certo, porque a gente viu que o povo lá no Velho Testamento também, a gente tem que ter um rei, todas as nações têm um rei, por que só nós que não vamos ter? E temos que evitar seguir essas tendências, essas modas do mundo. A gente deve seguir a orientação do Senhor. E aí o irmão de Jared ficou muito triste com esse desejo, porque ele falou que quanto problema causa o rei pode levar ao cativeiro, à prisão. Mas Jared consentiu. E aí os filhos deles se recusaram, queriam até obrigar um dos filhos, mas ele não quis, e o pai também não quis obrigar. Ele foi, aí cada um que era oferecido era rejeitado, falava que não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, até que um chamado Oria, filho de Jared, aceitou. E o versículo 30 relata que ele foi humilde e obediente ao Pai Celestial. E aí, claro, o povo prosperou. Aí o capítulo 7 começa enfatizando que Oria realmente reinou em retidão, e ele teve 31 filhos, dos quais 23 eram homens. Então, lógico, 8 eram mulheres. Já pensou hoje em dia um casal ter 31 filhos? Às vezes acontece, mas hoje em dia é complicado, não é verdade? E em sua velhice ele teve um filho chamado Kibe, que gerou Corior. E esse, ao fazer 32 anos, se rebelou e foi morar em outro lugar, e teve muitos filhos e filhas, e juntou um exército, e aí ele aprisionou o rei Moron, e aconteceu que se cumpriu a profecia do irmão de Jared, porque começaram as disputas e as brigas por poder, por terras, por herança e por reinado, e numa batalha Sully derrotou Corior e devolveu o reino a seu pai Kibe, que lhe confiou o reino, e Sully reinou com retidão. E teve muitos filhos e filhas. E Coriô se arrependeu, e Sully lhe deu poderes. E Coriô teve um filho chamado Noé, que se rebelou contra o pai e atraiu o seu irmão Cor, e batalhou contra Sully. E ele foi ganhando nas batalhas até conseguir prender Sully, e quando ia matá-los, alguns dos filhos de Sully e entraram furtivamente, ou seja, de repente, secretamente lá na sua casa, e eles mataram Noé e colocaram Sully de volta ao seu reino, ao seu local. E aí, com todas essas brigas, aí acabou tendo reinos rivais, o reino de Sully e o reino de Cor. E continuaram as batalhas e a matança. Vamos agora no capítulo 7, o versículo 23. E também no reinado de Sully apareceram profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor, profetizando que a iniquidade e a idolatria do povo estava
trazendo maldição sobre a terra, e que seriam destruídos caso não se arrependessem. E os profetas, é claro, a gente mais uma vez dizendo, os profetas eles chegaram não para falar de acontecimentos fantásticos ou incríveis que iriam acontecer, mas para chamar as pessoas ao arrependimento, para que eles se corrigissem e para que eles parassem com suas iniquidades. E aqui ele relata a idolatria. Mais uma vez dizendo, a idolatria é um dos 10 mandamentos que foi nos dito, proferido através do grande profeta Moisés. A gente vê lá em Êxodo capítulo 20, no Velho Testamento da Bíblia. E lembrando, a idolatria é quando a gente gosta de algo ou de alguém mais do que gostamos do Pai Celestial. Pode ser família, pode ser o dinheiro, pode ser carro, pode ser o time de futebol ou de algum esporte, a ganância, enfim. E a idolatria é um dos pecados mais graves. A idolatria não agrada nem um pouco ao Pai Celestial e temos que nos vigiar para não cair nesse grande e terrível erro. E o rei Sule proibiu a perseguição aos profetas. Aí o povo se arrependeu de seus pecados e idolatrias e eles voltaram a prosperar. E passaram as guerras, né, nos dias de Sule. Então acontece isso, né? O povo começou a se arrepender e aí o Senhor, quando a pessoa se arrepende, o Senhor faz, além de lhe dar o perdão, lhe faz prosperar. No capítulo 8, o Coriol, o rei lá, ele gerou a Homer, que gerou Jared, não aquele primeiro, tá? É um outro, que se rebelou e se mudou e lisonjeou o povo até conseguir metade do reino, até lutar contra o próprio pai Homer e o prendeu. E mesmo assim, ele mesmo sendo preso, ele teve filhos e filhas, entre os quais era Ezon e Coriantum, que irritados derrotaram esse irmão deles, numa batalha e iam matar Jared. Mas ele implorou, dizendo que desistiria do reino, e aí eles pouparam-lhe a vida. Mas olha só o que acontece com esse Jared. O versículo 7 explica. E Jared ficou muito triste com a perda do reino, porque nele e na glória do mundo havia posto o coração. Que triste, a pessoa coloca o coração nas coisas desse mundo, porque muita gente tem essa mania de poder, de autoridade, de grandeza, não porque quer ajudar as pessoas, mas porque quer se sentir soberano, e ele ficou triste por isso, porque ele tinha perdido o reino. Mas aconteceu algo terrível. Jared, ele tinha uma filha que era muito bela e muito astuta, muito esperta. Ela viu a tristeza do pai e falou para ele lembrar os antigos planos de combinações secretas que era dos antigos, para poder ele ter o reino de volta. E ele falou, manda chamar o fulano tal, que é filho de não sei quem, isso, né, porque ela ia seduzir, dançar com um cara a ponto de que ele ia gostar tanto dela, que ele ia querer ela para esposa, e ele conseguiria se eles matassem o rei e trouxessem-lhe ainda a cabeça. Então foi isso que ela fez. Era exatamente esse o plano, seduzir Quinor, filho de Aquis, numa dança, e ele acabou fazendo isso. Ele ficou tão maravilhado com essa filha que ele, lá do rei Jared, que ele ficou seduzido, ele topou, né, quis ela para a esposa, e ele disse que sim, daria se você trouxer a cabeça do meu pai de volta. E aí eles formaram uma sociedade secreta, como a gente viu lá os ladrões de Gadianton, e eles eram uma sociedade que quem ferisse alguém, um deles, ou quem traísse, ia acabar sendo morto. Eles blasfemavam. E
a gente vê, gente, olha a influência que uma única mulher conseguiu. O Jared lá, ele já estava conformado que tinha perdido o reino, mas ele tinha essa filha que armou todo esse plano mirabolante e que acabou conseguindo o reino, e mesmo que para isso ele tivesse que matar o próprio pai, e ainda pediu que a cabeça fosse traga como uma prova ou como um prêmio ou alguma coisa. Então a gente vê o poder e a influência das mulheres. É importante também que as mulheres, quando elas são justas, elas conseguem coisas maravilhosas. Nas escrituras a gente tem vários exemplos de mulheres justas. A mãe adotiva de Moisés, Ana, a mãe do profeta Samuel, a gente vê também sobre, e claro, porque não, e claro, Maria, mãe de Jesus aqui na terra, que ela tinha essa dignidade para ser a mãe terrena do Senhor aqui na terra. Também podemos destacar, é claro, entre outras, é Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista, que também tem esse mesmo fim. Salomé também lá, que João Batista estava preso e mandou cortar a cabeça dele e, em troca. Então, para as mulheres, você mulher que estiver me ouvindo, então pense no grande poder e influência que vocês têm para fazer o mal e para fazer o bem. O mal o que acontece se uma mulher decide ir para o caminho da iniquidade e praticar o mal, olha só o que acontece. E vamos ver que aconteceu muitas coisas devido a isso, e quanta coisa boa acontece quando uma mulher é justa e ensina seus filhos e todos ao seu redor também os influencia para fazer o bem, tá bom? E aí formando essa iniquidade secreta, essa combinação, isso acabou sendo a destruição deste povo. E o Moroni advertiu no versículo 22. E toda nação que apoiar tais combinações secretas para obter poder e lucro até que se espalhem pela nação, eis que será destruída, porque o Senhor não permitirá que o sangue de seus santos, que será derramado por eles. Clame sempre a eles por vingança desde a terra, sem que os vingue. A gente muitas vezes tem a tendência, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo faz aquilo. Jamais a gente deve cair nesses erros e nessas coisas. A gente deve se preservar e a gente deve fazer aquilo que é certo e correto perante o Senhor. O certo continua sendo certo, mesmo que poucos ou ninguém o faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todos ou a maioria o façam. Então devemos fazer o bem e não se envolver com essas armações, esses planos, essas coisas ardilosas. A gente deve se manter puros e dignos. Aí o capítulo 9, eles derrubaram o reino de Homer, mas o Senhor foi misericordioso com ele, seus filhos e filhas, e lhe ordenou que saíssem de lá. Nós não estamos lendo tudo, irmão, porque foram muitos reis, foram muitas coisas que aconteceram e, claro, mas estou dizendo, o vídeo vai ficar muito longo e extenso, estamos fazendo o resumo, mas que ajuda bastante. Aí Jared foi posto rei do povo e deu a sua filha para Aquis. E ele mandou-o matar e trouxeram a cabeça dele. Olha só, o feitiço virou contra o feiticeiro. E a iniquidade estava demais. E Aquis teve ciúme até mesmo de seu próprio filho, e que mandou-o aprisionar lá na cadeia e deixar ele sem comida até que ele morresse de fome na prisão. Só que seu irmão Ninra se irou e foi morar com Homer. E aqui esteve mais filhos e filhas, e conquistaram o coração do povo, e teve grandes guerras, teve grandes brigas, a ponto de só restar apenas 30 pessoas. Olha só, o povo que era tão numeroso,
mas devido à grande iniquidade e problema acabaram sendo reduzidos ao número tão pequeno. E aí ele envelheceu, e ele gerou Eme, que reinou em seu lugar, e ele fez aquilo que era honesto e correto perante o Senhor. E em 62 anos fez eles ficarem fortes e ricos. Vamos para o versículo 20, capítulo 9. E assim derramou o Senhor suas bênçãos sobre esta terra, que era escolhida entre todas as outras terras, e ordenou que aqueles que possuíssem a terra possuíssem-na para o Senhor, ou seriam destruídos quando amadurecessem em iniquidade. Porque sobre esses, diz o Senhor, derramarei a plenitude de minha ira. Precisa nem falar muito, o próprio versículo já está dizendo o que acontece quando as pessoas são corretas e quando não. Aqui é uma terra escolhida, as Américas, sempre vamos enfatizar isso. As outras também são importantes, mas aqui foi uma terra de herança, né, para que as pessoas praticassem a justiça. E ordenou, né, que caso eles praticassem o bem, eles iriam prosperar, mas se eles caíssem na iniquidade, eles iriam acabar sendo amaldiçoados. E Emer foi um rei justo, assim como seu filho Coriantum, e assim como ele também construiu cidades grandes, fortes, e fez o povo crescer e prosperar. E com seu filho também foi bom, fez aquilo que era correto aos olhos do Senhor, até que ele teve um filho chamado Et, e esse filho Et pegou os planos secretos e a iniquidade acabou voltando. E aí novamente teve profetas chamando as pessoas ao arrependimento, e eles foram expulsos e mortos. E o versículo 30 fala que aconteceu que o povo estava numa iniquidade tão grande que o Senhor castigou eles com que? Com falta de chuva. E aí já sabe, se não tem chuva, não tem como plantar, e sem plantação não há alimentos, os animais também vão morrendo, como as pessoas, e eles foram perecendo devido à falta de chuva, porque durou realmente muito tempo. E não somente o Senhor castigou eles com falta de chuva, como também castigou eles com cobras venenosas. Ai, 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 que já imaginou? Além de estar lá sofrendo com falta de chuva, ainda vir cobras? É complicado. E sabemos que a maioria das cobras venenosas são as pequenas, porém o veneno delas costuma ser até mesmo mortal. E naquele tempo não existiam os recursos que se existem agora para tratar picada de uma serpente, de uma cobra venenosa. Já imaginou que situação? Pensou se isso acontecesse hoje em dia? É de arrepiar, não é verdade? E daí o povo se arrependeu, claro, voltando ao tradicional ditado: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E é o que aconteceu. Eles acabaram aprendendo mesmo que pela dor, e quando eles se arrependeram realmente, e quando eles se humilharam de verdade perante o Senhor, o que aconteceu? A chuva voltou e eles também não tiveram mais fome. Que claro que com a chuva eles conseguiam plantar, conseguiam cultivar o solo, conseguiam ter tudo. A chuva realmente é uma bênção. E eles então não tiveram mais fome. Aí no capítulo 10 houve uma sucessão de reis. Aqui não vamos falar de todos porque foram muitos e tal, mas a gente vê o seguinte, que quando um rei é justo, o povo também é justo e acaba prosperando. A importância de termos líderes justos, e hoje em dia procuramos escolher pessoas justas para serem nossos governantes, nossos líderes, mesmo num condomínio, numa comunidade, a gente tem que procurar ver a honra dessa pessoa.
para não e evitar colocar a pessoa por amizade, por, enfim, por outro motivo que não seja o correto. E quando os reis eram iníquos, o povo caía na iniquidade e acabava tendo mais castigos e tal. Desses, podemos destacar um rei muito iníquo, que era rei Plaquis. Esse homem, caramba, governou durante 42 anos e ele, além de se entregar à iniquidade, ele ainda sobrecarregou o povo de impostos pesados. Para quê? Para que ele tivesse uma vida infame, uma vida de luxúria, uma vida de devassidão, até que chegou o ponto que o povo não aguentou mais, invadiu e acabou matando ele. E é assim que acontece. A gente já viu muitas coisas acontecerem no mundo, inclusive em nosso país. Vamos para o versículo 22. E eram muito industriosos e compravam e vendiam e negociavam uns com os outros a fim de obter ganhos. Quer dizer, quando os reis iníquos foram tirados e que os reis corretos foram colocados no local, o povo voltou a crescer, a ser industrioso, e eles conseguiam viver normalmente, com tranquilidade, sem nenhum problema. Agora vamos para o versículo 28. E nunca houve um povo mais abençoado do que eles, nem mais favorecido pela mão do Senhor. E estavam numa terra que fora escolhida entre todas as outras, porque o Senhor o dissera. Mais uma vez dizendo, o povo, quando era correto, obediente aos mandamentos, eles prosperavam e eles conseguiam conviver em paz, em tranquilidade, negociavam, faziam troca de mercadorias e tal, sem nenhum problema eles conseguiam viver tranquilamente em paz. E depois disso novamente começou a ter uma sucessão de reis e infelizmente brigas pelo poder, e depois de um tempo voltaram a ter ladrões e combinações secretas. É uma coisa, né? Na verdade, aquele eterno círculo vicioso. As pessoas sofrem dor devido à iniquidade, eles se arrependem, voltam a crescer, a prosperar, ficar ricos, industriosos, mas depois sempre alguém puxa para fazer o erro, para levar a iniquidade, ao pecado, e aí essas combinações secretas, coisa que vemos muitíssimo mais hoje em dia, e aí o povo acaba não prosperando e começam as brigas, as disputas e tudo mais. E aí no capítulo 11, novamente surgiram profetas e enfatizando, eles chamaram o povo ao arrependimento, e eles infelizmente foram rejeitados, exceto por um homem chamado Com, e ele foi abençoado, e depois seu filho Siblom reinou em seu lugar. E seu irmão se rebelou a ponto de matar os profetas. E mais uma vez teve guerras até ter uma grande destruição como a jamais havia tido. Aí o versículo 8 fala quando o povo se arrependeu. O Senhor era misericordioso, e Siblom foi morto e seu filho, que se chamava Sete, entrou no seu lugar. Aí ele teve um filho chamado Aa, e ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, começou na iniquidade e se apoderou do reino e cometeu iniquidade, só que ele acabou morrendo logo. Mas seu filho Etem também foi iníquo, e os profetas, eles iam lá, clamavam um arrependimento aos povo, mas eles acabavam sendo rejeitados, e com isso eles acabavam se afastando. O povo brigou devido à combinação secreta. E assim foi acontecendo, brigas e disputas e guerras e morte e matança, e tudo porque as pessoas não procuravam seguir os caminhos do Senhor.
E aí o versículo 21 do capítulo 11. E que o Senhor Deus, por seu poder, enviaria ou traria outro povo para ocupar a terra, da mesma forma que trouxera seus pais. Teve profetas que foram lá e foi profetizado a isso, que caso eles não se arrependessem, eles iriam ser destruídos e que um outro povo iria ser trago para cá, para a terra da promissão, para poder ocupar a terra no lugar deles. E a gente sabe que esse povo foi Leí e sua família. Foi complicado, quanta briga, quanta disputa, quantas mortes mesmo, até mesmo chegando ao ponto de filho matando pai, pai matando filho, e tudo por quê? Porque as pessoas põem o coração nas coisas desse mundo. Lembrando, gente, as coisas desse mundo são passageiras. A gente deve buscar, como as escrituras repetidamente falam, tesouros no céu. E quanto à influência pode fazer para o bem ou para o mal um rei justo e um rei iníquo, e uma mulher justa e uma mulher que cai na iniquidade. A gente deve sempre vigiar, a gente deve sempre fazer o bem e a gente deve sempre permanecer ao lado do Senhor. E depois vamos ver mais sobre isso, mas acabou acontecendo. Na próxima aula a gente vai ver que fim acabou levando o povo jaredita. A gente, lá no começo do ano, no começo do estudo, a gente viu que um deles, o último, foi encontrado lá pelo povo nefita, mas que a gente possa sempre ter em mente ficar ao lado do Senhor e poder praticar o bem para sermos a influência para o bem. Então essa foi a aula de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Mais uma vez eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos continuar crescendo juntos para ir nos edificarmos no estudo das Escrituras e no estudo do livro de Mórmon, e assim como as outras escrituras também, porque nos ajuda e nos edifica bastante, ok? Muito obrigado, uma boa aula para você, para sua família, um grande abraço, até a próxima, tchau.